Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje, nesse domingo da misericórdia, segundo domingo de Páscoa, somos convidados um pouco a refletir sobre uma dimensão que talvez essa situação que estamos enfrentando da pandemia certamente tem sido algo muito importante para todos nós. E isso é a necessidade de estar juntos. Mais do que nunca, muito provavelmente na vida de cada um de nós, sentimos a necessidade, sentimos a falta de estarmos juntos, de poder compartilhar momentos de comunhão social em primeiro lugar, às vezes com os nossos familiares mesmos. Quantos não veem os seus pais há muito tempo? Quantas famílias não estão divididas? Quantos amigos, por mais é verdade que, e graças a Deus temos isso, podemos falar com o Skype, com o WhatsApp, com o FaceTime, enfim, com todos esses meios modernos de comunicação instantânea. Mas a verdade é que eles não substituem a presença física, a necessidade de estar fisicamente junto daquela pessoa ou daquelas pessoas a quem eu quero bem. E isso que é uma verdade do ponto de vista humano, podemos dizer antropológico, também o é, eu diria, mais ainda do ponto de vista religioso e cristão. A experiência de fé é uma experiência que nós fazemos na comunidade. Vemos isso de modo muito claro no Evangelho de hoje. Jesus apareceu para 10 dos seus apóstolos. Um deles, Judas Iscariotes, nós sabemos, infelizmente, tinha se desesperado depois de ter traído Jesus e se enforcou. Ficaram 11. E naquela primeira aparição de Jesus, não estava um daqueles 11 apóstolos, que era Tomé. Onde estava Tomé? Nós não sabemos. O fato é que quando Jesus apareceu, ele ali não estava, e depois, quando se reencontrou com os apóstolos e que disseram que o Senhor havia aparecido, ele não acreditou. Inclusive disse, se eu não colocar a minha mão nas suas chagas, nas suas mãos perfuradas, no seu lado, nos seus pés, eu não acreditarei. Alguém poderia dizer, mas Tomé faltou fé nele. Bom, por um lado é verdade, mas não nos esqueçamos, e aliás isso é com muita frequência esquecido, que os apóstolos, na primeira notícia que tiveram da ressurreição de Jesus, tampouco acreditaram. Quando Maria Madalena e aquelas outras mulheres disseram que tinham visto o Senhor ressuscitado, eles não acreditaram, igual que Tomé. Mas enfim, na realidade, a razão fundamental pela qual Tomé não pôde experimentar a presença do Senhor ressuscitado era justamente pelo fato de que ele estava longe da comunidade. Daí que, uma semana depois, já junto da comunidade, Tomé vê Jesus, faz experiência da ressurreição de Cristo, de que Jesus está vivo e vitorioso no meio dos seus. E a partir dessa realidade, ou seja, no domingo seguinte, a cada domingo, aquela comunidade foi repetindo essa experiência. E repete até os dias de hoje. Porque o domingo é, em primeiro lugar e acima de tudo, o dia no qual nós nos encontramos com o Senhor ressuscitado. Só podemos, aliás,
ter uma experiência real e efetiva de Cristo ressuscitado, ou seja, ter uma fé plena, se fazemos essa experiência em comunidade, na igreja. Não existe, queridos irmãos e irmãs, uma fé individualista e isolada. Pelo menos não no cristianismo. Não naquilo que nós observamos na revelação de Deus, sobretudo no Novo Testamento. A experiência de fé é sempre uma experiência feita na igreja. Porém, alguém poderia dizer, mas padre, por que Deus quer que nós façamos uma experiência de fé na igreja? A igreja, enfim, eu vejo tantas pessoas que são incoerentes, tantos erros nos homens de igreja, por que Deus quer isso? E aqui, uma ideia fundamental, essencial, e que tem a ver com o sentido do domingo de hoje, que é o domingo da misericórdia. A experiência da presença de Deus na igreja não é o resultado da virtude, da santidade, das boas obras dos que fazem parte da igreja. Ou seja, não é que Deus se faz presente na igreja porque Ele está como que recompensando o fato de que nós somos bons e maravilhosos. Todo o contrário. Apesar de não merecermos, Deus se faz presente. Por quê? Porque Ele escolheu que fosse assim, pela sua misericórdia. O salmo que nós repetimos hoje, no refrão, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, vimos que é o Salmo 118 ou 117, dependendo da tradução, nós vimos como tinha essa espécie de palavra, de frase que se repetia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia. É disso que se trata. A igreja não é a comunidade dos santos, dos perfeitos, porque nós somos extraordinários, mas porque Deus, na sua misericórdia, escolheu essa comunidade, a começar pelos apóstolos, os primeiros discípulos, e que se foi estendendo até os dias de hoje, para que fosse o local onde Ele se manifesta, não, repito, porque nós somos bons, mas porque Ele, sendo misericordioso, quer que nós sejamos melhores quando nos deixamos tocar pela sua presença. E que bonito quando se entende isso e se percebe que a igreja é realmente essa realidade escolhida por Deus, onde eu faço experiência do Cristo ressuscitado e me deixo transformar por essa realidade, pelo Espírito Santo. Vimos também quando Jesus aparece ressuscitado e sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo, pois cada um de nós recebeu o Espírito Santo como esse dom gratuito, fruto da misericórdia de Deus, que nos une, que nos faz todos uma única realidade conectada, porque isso que é a igreja, o corpo de Cristo, ou seja, todos aqueles que estamos unidos numa comunhão espiritual efetiva, como fôssemos uma única realidade em Cristo Jesus. E quando nos deixamos tocar por isso, a nossa relação interpessoal com os nossos irmãos, e falamos irmãos aqui no sentido forte da palavra, muda. É isso que nós vimos na primeira leitura. Quando São Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos, comentava, né, que os que haviam se convertido, ou seja, aquela primeira comunidade cristã, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Vemos aqui 4 pilares, que são o resultado dessa experiência comunitária, que são também os caminhos mediante os quais, efetivamente, a cada domingo ou a cada dia que nós estamos participando das realidades da igreja, nós somos capazes de crescer na fé. Somos como que possibilitados pela misericórdia de Deus de fazer sempre uma experiência mais e mais profunda dessa presença eficaz
e real de Cristo no nosso meio. Em primeiro lugar, o perseverar no ensinamento dos apóstolos. Dos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, e em primeiro lugar o Papa, que é o ensinamento da igreja, o magistério, o catecismo, enfim, tudo aquilo que a igreja nos ensina. Depois, na comunhão fraterna. Que importante isso nos dias de hoje. O texto que a gente escutou na primeira leitura, logo adiante, vai falar de que, inclusive, muitos daqueles irmãos da primeira comunidade vendiam aquilo que eles tinham e colocavam tudo em comum. É verdade que a gente tem que entender isso num contexto de uma comunidade ainda pequena. Porém, essa ideia de que aquele que tem mais deve olhar aquele que tem menos, não com desprezo, mas com essa consciência de que se Deus me deu a graça de ter mais, eu tenho que de alguma forma procurar ajudar, não porque uma ideologia está determinando, não porque o Estado ou um poder externo, mas porque o amor me leva a querer ajudar esse irmão que tem menos. Que bonito isso! E que necessário será, mais do que nunca, para nós cristãos, darmos testemunho disso, quando terminar essa primeira fase da pandemia, quando voltarmos às nossas realidades habituais e tivermos que enfrentar o que parece evidente, uma crise econômica. Quantas pessoas vão precisar que aqueles que têm um pouquinho mais possam estender a sua mão? Repito, não por uma ideologia, não por uma questão partidária, ou seja lá o que for, não, por amor, por saber, Deus me deu, então eu procuro compartilhar. Porque sempre há mais alegria, diz Jesus também, em dar do que receber. E por fim, diz o texto, que também eram perseverantes na fração do pão e nas orações. O que é a fração do pão? É o primeiro nome que a Eucaristia recebeu na comunidade cristã, em que nós hoje estamos celebrando aqui a missa, e nas orações. Esses são os pilares. É assim que nós fazemos experiência em comunidade, que pode ser dentro da minha própria casa, nessa comunidade, nessa igreja doméstica, mas enfim, sempre em união, todos juntos. Nunca uma fé individual, isolada, né? Essa coisa de, eu creio no que eu quero e vou escolhendo daqui e acolá o supermercado da fé. Não, sempre em comunhão, todos unidos no mesmo Espírito. Que é também o que São Pedro falou, tão bonita a segunda leitura de hoje, quando dizia, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, nos fez nascer de novo. Essa vida nova que todos nós, na igreja, pela ação do Espírito Santo, compartilhamos. São Paulo vai dizer de outra forma, também muito bonita, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são uma só coisa em Cristo Jesus. Essa é a vida nova que nós, quando experimentamos a ressurreição e deixamos que ela nos transforme, vemos que isso é uma realidade. Continua São Pedro dizendo que nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Ou seja, nós olhamos para o futuro não como desesperados, não como alguém que tem medo, mas que sabemos que o que nos motiva a esperança, a coragem de olhar para o futuro é uma realidade viva, que é o Senhor vitorioso. Para uma herança incorruptível, que não é nem ouro, nem prata, mas algo que há de durar por toda a eternidade, que não se mancha nem murcha, que é reservada para vós nos céus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos fazer essa experiência. Sim, às vezes, como Tomé, nós temos nossas dúvidas. E Deus, na sua misericórdia, sempre vem em nosso socorro. Nunca despreza. Às vezes nos chama a atenção porque somos incrédulos, mas deixa que nós toquemos nas suas chagas. Que nós assim o façamos. Que nos abramos a uma experiência de igreja, que lembremos que a igreja somos cada um de nós. E que assim nos lembremos que devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.